Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Se você é novo aqui, eu quero convidar você, dar as boas-vindas, logicamente, e convidar você a inscrever-se no meu canal, dar uma forcinha aí no like, porque isso ajuda bastante a divulgação aqui do canal. Você que já é inscrito, Deus te abençoe também, já acompanha aí meu conteúdo há algum tempo. Nós já estamos aí há mais de 4 anos no YouTube, né? Sempre uma vez por semana, às vezes duas, ensinando a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar mais uma lição das revistas da CPAD. Nós estamos estudando relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por título Motim em Família. O texto áureo da nossa aula de hoje diz: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. A verdade prática das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. A leitura bíblica em classe está no livro de Números, capítulo 11, dos versículos 1 a 7, e também no capítulo 12, versículos de 1 a 8. A Bíblia diz assim, Números 11 e 1. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos olhos do Senhor, porque o Senhor o ouviu-o, e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. E pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor era como a cor de bidélio. Números 12, verso 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor,
Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então está aqui a leitura bíblica em classe que embasará a lição de hoje, né? Então nós vamos agora, para como nós sempre fazemos, ter uma visão panorâmica da lição, né? No ponto 1, nós vamos estudar a influência negativa da murmuração. Veremos que o que gerou o motim e as desavenças e os dissabores no meio do povo de Israel e entre a família de Moisés foram as murmurações. Então nós vamos ver o perigo, né? Veremos aqui 3 queixas, né, contidas aqui no texto em que nós acabamos de ler. No ponto 2, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Vamos ver aí que Miriam e Arão, eles tiveram inveja de Moisés, né? E essa inveja gerou um motim, e esse motim gerou essa rebelião. Depois nós vamos dar aqui o significado de motim. Esta rebelião, ela gerou dissabores, né? E ofensas na família de Moisés, dentro do seio familiar ali de Moisés, né? Moisés, Arão e Miriam, pois os tais eram irmãos. E por fim, ponto 3, Moisés, um homem manso e humilde. Vamos ver que Moisés, Deus, né, a Bíblia o chama de humilde nesse texto, porque ele não revidou as ofensas de Miriam, né, de Arão ali, a insurreição contra ele, melhor dizendo. Moisés, ele resolveu isso de forma pacífica, entregou isso ao Senhor. E é isso que nós devemos fazer também quando, né, formos vítimas de alguma inveja. Tá bom? Então nós vamos agora para o primeiro ponto aqui da nossa lição, que diz a influência negativa da murmuração. Assim nasce um motim, primeiro subtópico aí. Então, o que significa a palavra motim? Eu vou aqui ler como está aqui nessa definição dada pelo autor pastor Elianai Cabral. O que é o motim? Refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Então, o que é o motim? É uma rebelião, trocando em miúdos, uma rebelião contra uma autoridade constituída. Então, no caso aqui, a autoridade constituída por Deus sobre o povo de Israel era Moisés. Então, o motim foi uma desobediência a esta chamada de Moisés, às ordens de Moisés dadas por Moisés, mas vindas de Deus, né? E nós vamos ver aqui 3 queixas do povo de Israel e também, né, as 3 incluindo o povo de Israel e Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés. O subtópico 2, nós temos a primeira queixa. Então o povo sai do Egito e de repente, né, eles estão agora andando no deserto do Sinai, né? E eles se deparam com um deserto inóspito, sem água, sem alimento. E o que eles vão fazer? Eles vão reclamar com Moisés, né? Por que é que Moisés tirou eles do Egito? Ou seja, eles começaram a reclamar, a murmurar. Não tinha sepulcro no Egito, Moisés, para que nós tivéssemos ficado lá, porque pelo menos nós seríamos enterrados. E agora nós estamos aqui nesse deserto, né? E nós não temos alimento, não temos água e não temos nem onde enterrar os nossos mortos, né? Trocando em miúdos, a reclamação era essa, né? Eles reclamaram por que Moisés
os havia trazido ao deserto, porque Moisés os havia tirado do Egito. Então essa foi a primeira queixa. Você nota que nós temos dois textos na leitura bíblica em classe, ambos no livro de Números, né, no capítulo 11 e também no capítulo 12. Aqui nós temos a primeira queixa, e a Bíblia diz que Deus, ele mandou, né, fogo do céu, consumiu alguns, e aquele lugar foi chamado de Taberá. Taberá significa queimar. Você pode conferir isso em Números capítulo 11, do versículo 1 ao 3, foi onde nós lemos aqui, né? A Bíblia diz aqui no versículo 1 do capítulo 11, na sua própria revista tem: e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. E aí Moisés, ele ora, e Deus, né, o fogo se apaga, e Deus tem misericórdia do restante da nação de Israel. Então nós temos essa primeira murmuração, essa primeira queixa, né? Essa primeira queixa. No subtópico 3, nós temos a segunda queixa, né, que está lá em Números capítulo 11, também na sua própria revista. Agora eles vão murmurar, né, contra Moisés, porque eles não têm carne para comer, não tem peixe, não tem pepino, não tem melões, não tem porros, né, que era um tipo de alho, e das cebolas, não tem cebola e não tem alho. Ou seja, eles estão agora reclamando. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 11. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Então agora eles estão desprezando o maná que Deus enviava toda manhã, né? E que foi enviado durante os 40 anos que o povo de Israel esteve, né, caminhando no deserto. Então agora eles estão reclamando, o povo começou a murmurar contra o maná. E aqui nós tem uma outra parte que eles chamam o maná de coisa vil, né? Coisa sem importância, sem interesse. E aqui nós podemos fazer uma aplicação para a nossa vida. Tomemos cuidado para não considerar vil, desprezível, sem importância aquilo que Deus dá para o nosso sustento. É uma lição que nós devemos aprender. E no subtópico 4, nós temos a terceira queixa. Aí agora, já no capítulo 12, né, a queixa, a murmuração é no seio da família mosaica, entre Moisés, Arão e Miriam, né? Então, lá no capítulo 12, versículos de 1 a 3, a Bíblia diz: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Então aqui nós vemos que Miriam e Arão, eles começam a murmurar contra Moisés, primeiro porque ele toma uma mulher cuxita, né, uma mulher de Cuxi, né, que era um descendente de Caim. Nós vemos aqui, né, que ele era um descendente de Cã, melhor dizendo, desculpa, né, filho de Noé, descendente de Cã, né, e Moisés toma essa mulher, né, se casa com essa mulher, digamos assim, e eles murmuram porque ele fez esse ato. Depois do versículo 2, eles têm um outro motivo para murmurar. E disseram: porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Então agora eles vão murmurar, né? Por quê? Porque eles queriam, Arão e Miriam, eles queriam ser também protagonistas, como Moisés era. Moisés era a figura principal, né? Abaixo de Deus, entre o povo de Israel,
Moisés era a figura principal. Ele tinha o papel, digamos assim, o papel principal. Porém, Arão e Miriam também queriam, né, ser vistos como uma mulher de Deus e um homem de Deus. E aí eles falam, mas o Senhor falou somente por Moisés? Também não falou através de nós? Ou seja, Deus também não nos usa? A Bíblia diz aí, versículo 2 do capítulo 12. Disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Ou seja, através de nós? Será que Deus usa somente Moisés? E aqui, nós precisamos fazer uma observação muito importante, porque querer ser usado por Deus não é errado. Alguém pode interpretar essa passagem errada. O que foi condenável diante de Deus? O protagonismo, querer ser igual a Moisés ou até superior. Eles queriam, na verdade, os holofotes dos israelitas, que esses holofotes fossem apontados para eles. Não que eles também queriam ser usados pelo Senhor, porque isso é bom. Qualquer um pode ser usado pelo Senhor, se for da vontade dele, orar, se colocar na presença de Deus. Mas Deus tinha escolhido Moisés. Ele não escolheu Arão e Miriam para ser o líder. Arão era sacerdote, sumo sacerdote. E Miriam era irmã de Moisés. A Bíblia diz que ela era profetisa. Então cada um tinha sua chamada, mas Arão e Miriam queriam protagonismo, né? E isso gerou uma inveja no seio familiar de Moisés. E esta inveja gerou uma rebelião. Então o nosso autor aqui, o pastor Elianai Cabral, ele diz assim: a inveja na família é um sentimento perigoso. Então nós precisamos tomar muito cuidado, né, para que não haja nenhum tipo de inveja no seio familiar. Ok? Terminamos esse primeiro ponto. O que nós vimos aqui? A influência negativa da murmuração. Vimos 3 queixas, né? 3 queixas aqui. E essas murmurações, essas queixas, geraram um motim na nação de Israel, geraram um motim no seio familiar de Moisés. Ok? Se você está gostando desse vídeo, já chegou até aqui, deixa o like aí para nos ajudar, deixa um comentário também, isso é muito bom para que a plataforma entenda que o vídeo está sendo relevante. Compartilhe, né, e nos ajude aí a divulgar o canal. Então vamos para o ponto 2, o motivo da rebelião de Miriam e Arão, a inveja. A inveja foi o motivo principal, né, que levaram Arão e Miriam a se rebelarem e a se revoltarem contra Moisés. Então, subtópico 1 aí, a inveja. Os dois, Arão e Miriam, alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria que ser compartilhada com eles. Nós acabamos de dizer isso. Eles queriam protagonismo. É o que eles disseram em Números 12, 2. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Eles queriam a liderança, a inveja. O alvo da inveja de Arão e Miriam era a liderança. Eles queriam também, né, que Deus os tivesse chamado para a liderança. Mas cada um Deus chama para uma coisa. E se nós descobrirmos, né, para que Deus nos chamou e focarmos naquilo, nós vamos ser felizes fazendo a obra de Deus, realizados fazendo a obra de Deus e satisfeitos fazendo a obra de Deus. E não precisaremos ter inveja de ninguém, porque a inveja é destrutiva. E aqui diz no finalzinho desse subtópico 1, quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. E nós vamos ver o que aconteceu
né, com Miriam no próximo ponto. Então, a inveja, ela causa destruição na família. A inveja produz destruição, produz dissabores, produz ofensas, produz desentendimentos, né? Um membro da família ofende o outro, quer prejudicar o outro. Então isso é muito ruim quando o motim, que é o ponto 2 aí, né, o subtópico 2, o motim familiar promove dissabores e ofensas. Isso é muito ruim no seio da família. Então, a atitude de Miriam também influenciou o povo de Israel, né? Ou pelo menos uma boa parte influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Então nós vimos aqui nesse segundo ponto, ele é mais curto, né? Nós vimos aqui o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Qual foi o motivo? O motivo foi a inveja. Nós vimos também que o motim, motivado pela inveja, produz dissabores no meio da família, no seio familiar. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ok? Então vamos para o último ponto, ponto 3. Moisés, um homem manso e humilde. No ponto 1, o mais manso que havia na terra. Lá em Gênesis, lá em Números 12, versículo 3, a Bíblia diz assim, está na sua revista aí, está transcrito na sua revista. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ou seja, Moisés, nós vamos ver aqui que ele não revidou, né, a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre outros homens. Por isso que a Bíblia diz que ele era o mais manso, porque o ato de Moisés não revidar, não pagar na mesma moeda, a inveja de Arão e Miriam, isso distinguia Moisés dos outros homens, né? Então, nesse mundo, né, se for olhar com os óculos mundanos, com a visão desse mundo, Moisés seria um fraco, seria um covarde. Na visão do mundo, eles diriam assim: Moisés, você é o líder, manda apedrejar esses dois e acabou. Não, porque lá no mundo, mansidão é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de covardia. Mas nos termos bíblicos, na vida cristã, na vida com Deus, a mansidão é uma virtude. Ela é uma das virtudes do fruto do Espírito que está em Gálatas 5, né? Ali em Gálatas 5:22. Nós vemos que a mansidão é uma das 9 virtudes do fruto do Espírito. Então o que Moisés fez? Ao contrário de mandar apedrejar Miriam, apedrejar Arão, né? Ele era o líder, né? Ele era o líder e eles estavam se rebelando contra eles. Moisés poderia puni-los por esta rebelião. O que Moisés fez? Moisés orou por eles. Olha que coisa, né? Moisés já estava praticando aquilo que Jesus ensinou em Mateus, capítulo de número 5, versículo 44. Diz assim: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha aí o finalzinho do versículo. Orai pelos que vos perseguem. Arão e Miriam estavam perseguindo Moisés, questionando a sua chamada,
questionando a sua liderança. Porém, Moisés, ao invés de puni-los por esta rebelião, ele orou por eles, entregou nas mãos do Senhor. É o que a Bíblia diz: dai lugar à ira, né? Porque Deus diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Então entreguemos todos aqueles que nos maldizem, nos perseguem, entreguemos nas mãos do Senhor, porque o Senhor sabe agir melhor do que nós. Subtópico 2, o fardo de uma liderança. Então, Moisés, nesse contexto da murmuração do povo de Israel, né, que é o mesmo contexto, capítulo 11, capítulo 12, também a murmuração e a revolta de Miriam e Arão, Moisés, ele sente o peso da liderança e ele vai desabafar com Deus, né, falar sobre esse sentimento, esse peso que ele estava sentindo. Olha o que diz Números capítulo 11, versículos 11 e 12. E disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? E que pusesse sobre mim a carga de todo esse povo? Olha aí, sentindo o peso do ministério, o peso da chamada. Concebi eu, porventura, a todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses que o levasse no colo, e como um aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? Então Moisés está desabafando, né? Era como se Moisés estivesse dizendo assim, esse povo é muito pesado para mim, esse cargo é muito pesado, essa chamada, essa função é muito pesada para mim. E nós que temos um ministério, né? Eu sou pastor de igreja, talvez tenha algum líder, algum pastor ouvindo, vendo esse vídeo, nós sabemos o peso que há, né, em ser um líder. E nós precisamos, às vezes, buscar a Deus e abrir o nosso coração e dizer, Senhor, o peso é muito. E aí Deus ouve a oração de Moisés e ele orienta Moisés. Ele orienta, Deus manda separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel, lá em Números 11, 16. E ao escolher esses 70 anciãos para ajudar Moisés, o Espírito de Deus repousou sobre eles. E aqui nós não podemos esquecer que nós estamos num contexto de motim familiar. E aí o autor ele aplica esse derramamento do Espírito Santo, né? E ele diz assim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ódio, ao amor. No lugar do ciúme, a inveja. No lugar do ciúme e da inveja, a parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Então, para vencer a inveja, para extirpar a inveja do meio da família, é preciso que o Espírito Santo haja, seja derramado no seio familiar e esse derramamento gere em nós, né, o caráter de Cristo, para conseguirmos vencer a inveja e para conseguirmos perdoar e orar por aqueles que têm inveja de nós. O ponto 3, subtópico 3, a punição de Miriam e Arão. Nós já vimos que todo motim familiar, toda inveja no seio da família, ela provoca, né, dissabores, provoca problemas, desacordos, ofensas, e no caso de Miriam, provocou, né, a sua doença, ela ficou leprosa. Olha o que diz capítulo 12 de Números, versículo 9. Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu, e foi contra eles, Arão e Miriam.
E a nuvem se desviou de sobre a terra, a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Então, Moisés não puniu Miriam. Ele entregou o problema a Deus. E Deus foi quem puniu Miriam com uma lepra. Depois ela ficou ali 7 dias fora do arraial, depois Deus a curou e ela seguiu com o povo. Amém? Então nós aprendemos nesse terceiro ponto, Moisés, um homem manso e humilde. Vimos que ele não revidou a ofensa, não revidou a inveja, mas ele orou, buscou a Deus. Vimos que Moisés sentiu o fardo da liderança e vimos também a punição de Miriam por se rebelar, por ter inveja, por ter provocado aquele motim no meio da família de Moisés. Então, a aplicação geral que nós damos a essa lição é a seguinte, extirpemos toda inveja que porventura haja no meio da família, ok? Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.